Muita notícia, muita informação. Para começar, a última sessão da CPI do MST antes do recesso parlamentar foi marcada por uma briga entre deputados governistas e de oposição. Após a votação em que 21 requerimentos foram aprovados, se iniciou um bate-boca envolvendo a deputada Sâmia Bonfim do PSOL e também o relator Ricardo Salles do PL. O presidente do colegiado, o coronel Zucco, ameaçou interromper a sessão caso Sâmia não permitisse que os demais falassem. Salles, inclusive, pediu para que os demais deputados fizessem uma representação conjunta contra a parlamentar. A troca de acusações e ofensas envolveu, além de Sâmia Bonfim e Salles, os deputados Éder Mauro e o general Girão, ambos do Partido Liberal. Em um momento tenso, Girão chegou a pedir que a Polícia Legislativa retirasse Sâmia do plenário. Éder Mauro disse que Sâmia e Talíria Petroni, também deputada do PSOL, faziam parte do chorume comunista. E Sâmia rebateu acusando o rival de ser um criminoso. Então vamos acompanhar um pouco dessa confusão. A gente separou um trecho. Vamos ver. Invasor é o senhor que tem que prestar conta. Senhor Girão, como é que como é que eu me quero que você já prestou conta pro Moraes ou ainda não foi convocado para a oitiva? Estamos aqui esperando o senhor deputado Bolsonaro e não investigar. Não investigar. Acabou de chamar o deputado de terrorista. Exatamente. Eu não. O Supremo Tribunal Federal. Um trecho dessa discussão, essa briga generalizada na sessão de hoje da CPI do MST, em destaque na imagem que as pessoas que acompanham pela TV e também pela internet puderam acompanhar, focalizada a deputada do PSOL, Sâmia Bonfim, e vários deputados também participando dessa discussão. Vamos a Brasília começar o nosso giro de opinião. José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Você sempre diz aqui no programa que já acompanhou várias edições de CPIs que tratam de invasões de terra. Essa, uma nova versão, mas parece que com velhos problemas, né? Muitos deputados tentando interferir no andamento dos trabalhos. Esse é um expediente sempre utilizado? Queria sua análise, sua avaliação. Bem-vindo, querido. Pois é, 5 CPIs, com nomes diferentes ali. CPI da terra, CPI da reforma agrária e assim por diante. É assim, quando não tem argumento, parte-se para a gritaria, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Dantas, aqui em Brasília comigo. Boa noite, Mota, no Rio de Janeiro. E boa noite, Pavinato, aí no estúdio de São Paulo. Olha, as CPIs que analisaram esse MST, todas chegaram à mesma conclusão, de que trata-se de um grupo criminoso financiado pelo governo e que o dinheiro sai através de associações, de ONGs e que chegam finalmente ao MST. Para se livrar da justiça, esses integrantes deste grupo criminoso vamos dizer, se camuflam. E aí é o seguinte, não tem um coordenador, não tem nada oficial que indique quem é que lidera, mas existem sim líderes e existem coordenadores. Fazendeiros que são aí vítima dessas invasões, eles chegam dizendo o seguinte, que no dia vão negociar, o coordenador é aquele ali. Aí chega no outro dia, já é outro coordenador e assim por diante, tentando se livrar das garras da justiça, para confirmar de que se trata mesmo de um grupo que se forma com o objetivo de cometer crimes. Eu hoje conversei com o presidente desta CPI, que me traduziu informações importantes, sérias e perigosas. É de que, diante da inatividade do governo, os fazendeiros estão se unindo, formando uma espécie de milícia, de agrupamento para se proteger. Isso não pode acontecer. Isso joga os fazendeiros num perigo judicial muito grande. Há um risco judicial de ser preso muito grande, porque num enfrentamento assim pode acontecer uma tragédia, alguém matar alguém e essas pessoas serem responsabilizadas. Este é um papel do Estado, não adianta. Segurança, a violência é um monopólio do Estado e é preciso cobrar e é preciso, inclusive, questionar sobre a falta de ação,
sobre a falta de ação. Esse tipo de debate ali na CPI, eu vi muito bem lá, chamando o Ricardo Salles de boiadeiro, no sentido daquela história de deixa passar a boiada, chamando ele de boiadeiro do meio ambiente, enfim, tentando agredir o relator para intimidar mesmo. É quando a falta de argumentos se parte aí para essa gritadeira. Esta CPI do MST é equilibrada, com a maioria tendente aí para a oposição, ao contrário da CPI amestrada, que é a CPI do dia 8, daqueles atos do dia 8. Essa CPI do MST também está chegando, e eu vou trazer dados concretos aqui no futuro, sobre os financiadores do MST. Existem financiadores além do governo, porque o caminho do governo todo mundo conhece. Sai dos cofres públicos, ONGs, associações e acaba indo para o MST. Essa CPI também vai paralisar, né? Agora o recesso parlamentar, todas vão paralisar. No dia 3 de agosto é uma novidade. Dia 3 de agosto, Stedley estará sentado, aliás não, é o Rainha Júnior. O José Rainha estará sentado na CPI prestando depoimento. Anotem aí, 3 de agosto. Isso foi confirmado. Fontes me informaram que no dia 3 de agosto ele estará na volta da CPI depois do recesso parlamentar. Então, assim, esta comissão parlamentar de inquérito vai mostrar claramente quem são os financiadores, quem coordena e por que ainda existe o MST. O INCRA, segundo me informou Tereza Cristina, a ex-ministra da Agricultura e que concentrava dados do INCRA, né? O INCRA tem mais de 90 milhões de hectares de terra. 90 milhões de hectares de terra. Para se ter uma ideia da grandiosidade que é isso, todo o terreno plantado de soja no Brasil, ele chega a 43 milhões de hectares. Ou seja, o INCRA tem mais do que o dobro de todo o terreno plantado de soja no Brasil, para se ter uma ideia. Era o caso de exterminar o MST de um lado positivo, como é a exterminação. Dá terra para todo mundo, faz logo o assentamento de todos e pronto, acaba com isso. Não há ninguém que não se preocupe com a reforma agrária. A reforma agrária está na Constituição. O que nós estamos discutindo, o que a CPI está investigando, é a invasão de terras particulares, documentadas, algumas fazendas que vêm de famílias, de herdeiros, e que agora veem essa ameaça. Ameaça, inclusive, com a possibilidade aí de crime de extorsão. Todos sabem dessa dificuldade. E é isso que obriga os fazendeiros a se armar e se colocar em risco jurídico e risco de vida, né? Há uma omissão clara do Estado. Eu não sei até quando, mas há uma omissão clara do Estado. Esta CPI vai chegar a uma conclusão que outras chegaram, inclusive o relatório de Abelardo Lupion no passado. Tá certo, a gente segue girando com os nossos comentaristas. Aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo, Tiago Pavinato, estamos tratando dessa sessão da CPI do MST, que teve no dia de hoje uma discussão generalizada envolvendo parlamentares da oposição e da base governista, especialmente após a deputada Sâmia Bonfim, que é do PSOL, interromper o deputado general Girão, e medidas devem ser tomadas pelo colegiado. É uma estratégia de parlamentares da esquerda, Pavinato, tentar atrapalhar o andamento das investigações? Boa noite a você. Boa noite. Interrompeu uma cortesia sua, né, Caniato? Porque foi tanto berreiro que eu não sei mais se Sâmia ou se grita. Alguma coisa nesse sentido. Boa noite, nossa audiência, boa noite, Dantas, boa noite, Mota, boa noite, Trindade. Deve ter sido uma experiência horrível para quem acompanha os Pingos nos Is pelo rádio. Eu vi esses gritos fora de lugar, esses gritos indecorosos, gritos de quem de fato não tem argumentos. Aliás, cabe lembrar aqui que tem o vídeo do tratorzinho do Zé Rainha e o vídeo do tratorzinho do Zé Rainha, aquele que foi preso aqui em São Paulo por fazer extorsão com fazendeiros. Você não quer ter tua terra invadida? Você paga uma quantia aqui. Coisa de mafioso. E o Zé Rainha agradeceu, né, aos companheiros sem terra, agradeceu aos votos que deram a Sâmia Bonfim. A Sâmia Bonfim claramente tem uma ligação indecente, uma ligação que é indelével com esse grupo que pratica crimes
que é o Movimento Sem Terra, que embora não tenha CNPJ, e o PCC também não tem CNPJ, e o Comando Vermelho também não tem CNPJ, tem muita coisa do que não presta no mundo, não tem CNPJ, mas que, sobre uma sigla, um sinal, um símbolo, uma bandeira, cometem atos criminosos. E eu já falei aqui diversas vezes, não vou me repetir, a cada invasão nós podemos encontrar, dependendo das circunstâncias, o cometimento de até 15 crimes. 15 tipos criminais previstos no Código Penal e também no Código Florestal. Crimes florestais, portanto, os crimes ambientais, portanto. O que ela faz ali, e ela já tem feito isso ao longo de outras reuniões, ela tomou uma invertida do Ronaldo Caiado recentemente, que, veja, ela não tem nenhum senso de ridículo e continuou a fazer o seu espetáculo da maneira que vem fazendo desde o começo das reuniões. A única coisa que me incomoda é a postura do presidente da sessão, o Zucco. O Zucco, ele deveria ter retirado a Sâmia de lá. Se não tivesse retirado, deveria ter encerrado a sessão e convocado uma outra, proibindo-a de voltar, porque ela está trazendo instabilidade a uma das comissões mais importantes desta República, que vai revelar muita coisa. E, aliás, por um deslize, não sei, muita gente que o governo do PT não queria que fosse convocado, acabou sendo convocado nesta sessão. Então a Sâmia Bonfim é uma baderneira e ela não consegue manter nem a firmeza da palavra, das acusações que ela faz. Quando ela chama um colega de terrorista, ela diz bem ao fundo, eu não. Quem chama de terrorista é o STF. Bom, o STF não chamou ninguém de terrorista em nenhuma página de nenhum auto que seja público, porque o que não está nos autos não está no mundo, e todos os crimes que giram, que gravitam em torno do acontecimento do 8 de janeiro em Brasília, são meia dúzia de crimes, mas nenhum deles é terrorismo. Portanto, eu duvido muito que o STF tenha chamado algum parlamentar dessa CPI, algum deputado dessa CPI de terrorista. Ou seja, além da covardia que é caluniar um colega deputado, nós temos uma covardia ainda mais abjeta, que é a covardia de caluniar através da boca de um terceiro que nada disse sobre terrorismo. Sâmia Bonfim, ela é o exemplo. Ela é o exemplo do que não deve ser um parlamentar. Ela é exemplo daquilo que nós chamamos tem culpa no cartório. E eu olho esse circo, eu observo esse barraco, esse cambalacho todo, travestido com a institucionalidade de uma comissão de inquérito. Eu olho aqueles senhores e senhoras que recebem salários altos e que têm tantos assessores e tantos benefícios e tantos auxílios e tantos penduricalhos, e eu me pergunto, é para isso que eu pago imposto? Certo, a gente segue com as análises dos nossos comentaristas. Vamos voltar à capital federal. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Dantas, inclusive eu queria trazer a informação para a nossa audiência que você conversou com o presidente da CPI das invasões, o deputado Zucco, e provavelmente deve ter algum tipo de informação de bastidor acerca do que o colegiado vai fazer sobre a participação de Sâmia Bonfim e outros parlamentares da situação que acabam atrapalhando, para dizer o mínimo, o andamento dos trabalhos. Bem-vindo. Muito boa noite, Daniel, boa noite, Zé Maria, boa noite, Mota, Pavinato e toda a nossa audiência. Sim, conversamos aqui, fizemos uma entrevista e batemos um papo no bastidor. A preocupação do Zucco hoje, do presidente da CPI do MST, é muito menos com a Sâmia Bonfim e muito mais com o Arthur Lira. O presidente da Câmara parece que já enviou sinais de que não quer prorrogar a CPI. Isso significa que a CPI se encerraria no final de agosto, ali no máximo no iniciozinho de setembro.
Por quê? Porque a semana passada, apesar do Lira ter feito ali a suspensão de todos os trabalhos das CPIs para que a Câmara focasse na reforma tributária, aquela agenda da semana passada as sessões contaram como tempo útil da CPI, assim como o recesso branco que está acontecendo neste momento. Então, isso é muito grave. Por quê? Porque a CPI do MST, ela está trazendo elementos suficientes para justificar não uma prorrogação, mas pelo menos duas. A CPI, dos depoimentos que ela já obteve, ela já conseguiu descortinar uma série de crimes que são cometidos pelo MST. Crime de extorsão, o crime de cobrança ali de um pedágio, né? Que é a extorsão dos próprios acampados. É bom que se entenda que o MST hoje, o seu rol de atividades, ele vai além das invasões de terra que nós normalmente noticiamos aqui. Ele se estabeleceu como uma espécie de intermediário do setor público com os agricultores familiares. Isso é muito mais grave. Você tem agricultores familiares fazendo seu trabalho honesto, e aí o que o MST faz? Ele cria uma cooperativa e o agricultor passa a ter de vender a sua produção para aquela cooperativa do MST, que é habilitada com a anuência do poder público, normalmente por partidos, por integrantes, autoridades de partidos do PT, de partidos desse ecossistema de esquerda, né? PT, PSOL e afins. Então ele começa a ter também o controle, por exemplo, das cooperativas de crédito. Ele abre a cooperativa de crédito, passa a ter o controle da cooperativa de crédito e o agricultor familiar só acessa o recurso através dessa cooperativa. E ele acaba intermediando como um agente financeiro e embolsa legalmente uma taxa de administração, de intermediação desses negócios. Isso está acontecendo no país inteiro. Está acontecendo no país inteiro. Quem autorizou o MST a ser um sindicato da agricultura familiar? Quem? O MST não poderia nunca estar fazendo isso, justamente porque não é uma entidade criada formalmente, não tem CNPJ, a gente vive repetindo isso aqui, mas como é que eles fazem? Eles criam a cooperativa, que tem CNPJ, e aí colocam integrantes do próprio MST comandando essa cooperativa. É isso que aconteceu, por exemplo, no caso lá do arroz, aquele arroz orgânico que uma prefeitura estava comprando por mais de R$40. No governo do Temer, foi suspenso esse programa. O que aconteceu? A cooperativa estava quebrando. Por quê? Porque ela só se viabiliza através desse tipo de relacionamento promíscuo que se cria com a administração pública, cobrando um valor exorbitante por um produto que deveria custar muito menos. Aliás, o poder público deveria, pelo princípio da economicidade, comprar o arroz mais barato. O arroz orgânico. O arroz orgânico é produto de luxo. Então, assim, tudo isso está sendo apurado pela CPI. Tudo isso está sendo trazido à tona. A Sâmia Bonfim é muito curioso, né? As pessoas não sabem, então eu recomendo que pesquisem. A Sâmia Bonfim, antes de virar política, ela era, sabe o quê? Professora de inglês. Ela, do PSOL, defendendo o MST, e lecionava, quer dizer, tinha como segunda língua, olha só, a língua dos Yankees, dos americanos, que eles tanto falam, tanto questionam, né? tanto criticam, etc. Então, para quem não quer ser colonizado, virar professora de inglês realmente não faz o menor sentido. Esse tipo, inclusive, de atuação da Sâmia em relação ao MST, ele vai na lógica daquilo que eu sempre falo aqui, que é o político enxergar qual é o mercado, o setor, o nicho de mercado onde ele pode atuar. Ela não é do MST, nunca foi do MST, nunca atuou pelo MST, não é considerada nem uma integrante do MST. O MST, ele elegeu na última campanha, pelo menos, ele elegeu 6 candidatos, são 6
políticos que eles entendem que são políticos do MST, com origem no MST, tem até filho de gente que participa do movimento aí há pelo menos 2, 3 décadas, e esses são realmente pessoas que são candidatos do MST. Tem deputado estadual, tem deputado federal, tem de tudo. Inclusive é muito curioso porque você puxa a relação de bens, vamos de novo para a hipocrisia, para a contradição, você puxa a relação de bens desses parlamentares, a maioria tem patrimônio de verdade. Patrimônio, carro, imóvel, tem tudo. Então isso aí é uma vergonha. Essas pessoas estão enriquecendo na base da lacuna legal. E o que essa CPI precisa fazer é justamente mapear tudo isso, fazer um raio-x da política agrária no país, descortinar todos os crimes, toda a atuação política e criminosa desse grupo e acabar com ela. Cumprir, propor leis que ocupem, que preencham essas lacunas.